Vocês já repararam como tem muita divergência de acordo com o ponto de vista de alguma coisa? Vamos supor, de acordo com algumas pessoas, um belo pão com aquele cheirinho saído da padaria. De acordo com algumas pessoas, do ponto de vista de algumas pessoas, isso é bom. Do meu, não. E de muitos médicos também pelo mundo, tá? De acordo com o ponto de vista de algumas outras linhas de pensamento, aquele pãozinho cheio de grãos integral também é muito bom. De acordo com o meu, não. Doutor, mas de acordo com o seu, a gente vai viver de luz. Seria o ideal, né? Viver de luz é maravilhoso, né? Viver só do que é bom é maravilhoso. Mas assim, por que eu falo brincar, viver de luz? Então, se a gente pensar que tudo que é de verdade, direto ou indiretamente, e principalmente diretamente, veio proveniente da troca de energias e veio normalmente da natureza, puramente falando, sem um homem ter que meter a mão, isso gera muitos resultados, tá? Hoje, para quem não sabe, eu passei lá no Periscope, fiz uma livezinha por conta de um presente que eu ganhei. Eu cheguei aqui no consultório e tinha... Sabe quando você amanhece assim e vê um presente? Ganhei um mimo que veio lá de um membrozinho da família, lá de Nova York. É essa família, essa corrente do bem gigantesca que a gente tem aqui na internet. Da Adriana, tá? Olha aí, ó. 2 bolachas, meio copo de leite desnatado e achocolatado. Vamos melhorar esse trem. Mas o que? Como é que foi aí o café da manhã da galera? Vai. Nossa, depois de eu ter visto esse, você tá vendo meus vídeos ou não? Não é possível. Bolacha, leite desnatado. Não. Ovo cozido, bacana. Bacana, ovo cozido, muito legal. Olha, beijo pra Verona. Verona é uma cidade deliciosa. Bom dia, sim, CSM2. Galera do CSM2 presente aí. Tava falando agora com a Rô, com a Adriana também lá no Periscope. Então assim, gente, bom dia Sandrinha, bom dia. Eu, por exemplo, hoje tô de jejum, tá? Tô de jejum, vou quebrar o meu jejum com óleo de coco lá na hora do almoço, porque hoje tá bem puxado, é um dia que eu tô aproveitando para fazer o detox, para dar uma limpada e também fazer o jejum. E eu quebro o jejum com óleo de coco, eu particularmente. Se você tá fazendo atividade física é outra coisa. Quantas pessoas comeram um pãozinho aí de manhã? Confessa, vamos lá galera, confessa. Confessa de manhã, quantos comeram pãozinho? Café e tapioca com manteiga, bacana. Tapioca tem carbo. Vamos lá, não se esqueçam, um melãozinho gostoso, legal. Ó, 2 ovos, fruta, farinha de linhaça, chia, chá de 21 ervas. Bacana. Ó, você viu que bacana a mistura? Ficou legal, sem problema nenhum. Quem mais aí? Ainda não tomei. Quem aqui acordou sem fome, galera? Coloca eu aí, por favor. Quem acordou sem fome, coloca eu. Olha aí. Se você acordou sem fome, pra que você tá comendo? Hein? Não precisa de comer se você não tá com fome. O nosso organismo, ele foi feito para se comer ao termos fome. Nosso organismo foi feito para comer ao termos fome. Metabolicamente, isso é feito. Agora, eu já comentei, para as pessoas que pegaram e comeram um pãozinho integral, hoje, eu quero que vocês peguem a live aqui sobre alimentos integrais, tá aqui no Facebook, eu não sei se já tá no YouTube também, não sei se a equipe já colocou no YouTube, tá? E vejam esse vídeo. É muito importante isso, tá, gente? É muito importante mesmo. Por que isso? Porque o que é colocado sobre alimentos integrais não é bem por aí não, tá? Então você tem que ter uma análise diferenciada. Como aqui eu não tenho interesse direto com nada, não devo satisfação a ninguém, só papai do céu. Então assim, eu faço exatamente isso, tá? Então eu falo literalmente o que vai te fazer bem, o que vai fazer mal, de acordo com a ótica que eu sigo no meu dia a dia, na minha família e no meu consultório. Entendeu?
Então, assim, nossa, comeu arroz doce. Carboidrato, carboidrato, mais carboidrato. 3 fatias de pizza ontem à noite e acordou sem fome. Então, hoje é um bom dia para dar uma limpada. Exagerou ontem, limpa hoje. Às vezes o pessoal escorrega no domingo, dá uma limpada. Come alimentos mais tranquilos, mais leves, alimentos vivos. Olha que legal também. Tá vendo? Que legal. Uma torradinha de arroz. Se você tem a necessidade de um carbo de manhã, beleza. Agora lembrem, quanto mais você ingerir uma boa proteína, boas fibras solúveis, isso aí aumenta a saúde intestinal, tá? As fibras solúveis aumentam a saúde intestinal, elas vão participar vão alimentar a sua microbiota, usar as bactérias boas do seu intestino, entendeu? Isso é muito importante, tá? Muito importante. Por quê? Nós somos basicamente o que nós temos de bactérias dentro da gente. Às vezes, eu já falei isso algumas vezes, quem está falando aqui para vocês não sou eu, são várias bactérias. Isso é uma frase de um grande professor meu e que eu respeito de montão, e foi a frase que mais me marcou dele, entendeu? Olha lá, água de coco, meu Deus do céu, estou com piriri. Gente, quando você está com piriri, você vai comer normalmente, tá? Evita alimento muito gorduroso, senão vai ficar esteatorreia. O que é esteatorreia? Gordura e diarreia junto. Aí fedeu tudo de vez, literalmente fedeu, tá? Esteatorreia é muito fétida. Peito de frango pode. Você sabia que tem dia que eu como uma salada de manhã, eu gosto de comer de manhã, isso é cultural, tá? Quando eu tô com tempo, hoje não foi o caso. Eu preparo uma saladinha, coloco uma carninha e como de manhã. As pessoas falam tanto de suco verde, se você tiver a boa vontade e quiser, prepara um pratão de salada e come. Isso é cultural, gente. Pelo amor de Deus. Isso é cultural. Tem países que almoçam. Agora, para ativar a via da longevidade, você tem que pensar principalmente em transcrição gênica com o jejum. Quanto maior tempo de jejum e maior a redução ali, você mais ativa as vias citrinas. E essa via participa do maior grau de longevidade e ativa a telomerase. Tá bom? Então, assim, isso é muito importante. Banana com pasta de amendoim, legal. Não, gente, olha só. Se você tem que pegar e fazer o seguinte. Primeiro, descomplica. O que acontece hoje em dia? Todo mundo complica muito a alimentação, não é? Quem é que acha que todo mundo complica muito a alimentação? Fala eu aí, por favor. A alimentação é simples. A alimentação é a base da saúde e a base da vida. Ela é muito simples. Desde que você coma o que é saudável, pelo amor de Deus. As pessoas ficam complicando o que é alimento, estão complicando o que é se comer. Coma comida. Para de comer porcaria, para de comer chips, para de comer refrigerante, para de tomar cerveja, para de tomar bebidas, de maneira geral, toma um vinhozinho de vez em quando, né? Algumas meninas que me seguem, todo dia tem uma tacinha de vinho lá, que eu sei, umas 2 irmãs aí que já mandaram um bocado de chá pra mim, né? Então, assim, que já mandaram 2 caixinhas de chá lá pra gente, pra mim e pra Carol. Então, assim, com moderação, você vai fazendo seu dia a dia e vai dar tudo certo. Quem tá aqui pela primeira vez, gente? Coloca eu aí, por favor. Oi, bem-vindo todo mundo que tá aqui pela primeira vez, tá? Nosso canal é bem eclético, eu falo a hora que der, no momento que der, igual agora, e sobre o assunto que der na telha. E normalmente eu coleto pelos comentários o que a gente fala. Então assim, gente, exatamente, comer saudável é gostoso e não tem que complicar, sabe? Ai, doutor, eu quero um cardápio. Para com isso, eu não acredito em cardápio. Eu não acredito em cardápios. Cardápios são orientações iniciais, às vezes, para algumas pessoas, mas eu não acredito. As pessoas insistem em falar de cardápio. Para com isso. Vai viver, ao invés de achar que tem que viver com a trela aqui ó, na frente, sabe? Desculpa o comentário, mas tem muita gente que vive aqui assim, ó. Tá? E eu só faço o que tá no cardápio. Eu só faço o que tá no cardápio. Se isso fosse verdade, eu vou te falar o seguinte, eu não tinha o resultado com centenas de milhares de pessoas que tem aí online,
que veem meus vídeos e melhoram, pô. Só de ter um estalo na cabeça e mudar a alimentação. A maioria de vocês sabe o que é saudável. Tô mentindo ou não tô? Tô mentindo? Hein? Eu tô falando alguma mentira? Quantas pessoas aqui sabem o que é saudável? A maioria já sabe que comer uma boa salada é saudável, comer bons... Eu não ia usar o termo do cabresto, Jefferson. Eu botei só a viseirinha, tá? Mas assim, a maioria das pessoas sabe, tem ideia do que é saudável. Só que existem vários pontos de vista. Então assim, de acordo com algumas linhas, o cardápio é essencial. De acordo com algumas linhas, vai tentar te domesticar ao máximo ali. Você vai ter que seguir somente aquilo. É igual quase um método de treinamento. Entendeu? Então assim, eu não acredito nisso. Eu não acredito que ninguém foi feito para ficar seguindo algo de forma cega. Eu acredito em liberdade de escolha e liberdade de pensamento bem orientada, fazendo você pensar num conceito que se chama... Napoleão Hill criou um conceito chamado Mastermind. O que é isso? É uma pessoa, e é o que eu faço com vocês aqui, de uma forma solta, tá? Isso vai ser uma coisa bem maior. Mas é você mudar o seu pensamento a partir de uma mentalidade que tem uma ótica maior e todos ali se ajudando. Por isso que eu falo que cada um de vocês que teve uma mudança grande na vida já, com os vídeos que eu coloco aqui, olha aí, ó. Isso é Mastermind. Fabrícia Nagasawa, lá do Japão. Ó, doutor, minha vida melhorou, estou bem mais natural, tirei a farinha e o leite da minha vida. Quando ela fala isso, ela dá força para você da família do doutor Juliano, para você dessa corrente do bem, tomar coragem de fazer o mesmo e melhorar a sua vida. E aí, esses depoimentos geram uma avalanche aqui, ó, cada vez maior. E aí você que é mãe vai ter coragem de ter condutas com seu filho que você não julgava ser necessário. E você vai parar de ter pena dele. Nenhum ser humano é digno de pena. Pena é o pior sentimento que você tem que ter por alguém. Aí eu tenho dó do meu filho, eu dou aquela barrinha de chocolate para ele. Você não tem que ter dó dele. Você tem que ter amor por ele. Quando você tem amor, o sentimento e o que isso atribui é muito maior. Então, vejam que esse nada mais é do que o meu ponto de vista. Você não tem que concordar. E se você não concorda, vai estudar. Eu estudo isso há 14 anos. Entendeu? Tem gente que não gosta de carne. Minha esposa, quando me conheceu, não comia carne. Hoje ela come. Uma bela picanha cortada. Não tem problema nenhum. Era o ponto de vista dela. Pergunta como ela se sente hoje. Bem melhor. Então assim, gente, cada pessoa tem uma abordagem. Vocês veem que eu bato na tecla sempre. O importante é você ampliar seus horizontes. É você ver o que eu coloco na internet. Se você não consegue tomar café da manhã, não precisa de tomar café da manhã. Você nunca ouviu isso na vida. Olha, eu garanto que algumas pessoas agora estão relaxando os ombros. O quê? O médico está falando que eu não preciso de tomar café da manhã se eu não quiser? Sim, eu estou falando. E eu estou falando, não force seu filho a tomar café da manhã. Se ele não quiser, isso é uma ignorância. Isso é uma ignorância. Você não precisa de forçar ninguém a comer quando não tem fome. E você tem que começar a mudança do mundo pela sua casa e pela sua vida. Então assim, sabe, isso é o básico. Eu vejo muitas mães hoje com problema com os filhos com sobrepeso. Eu tenho muito paciente aqui com crianças com obesidade e sobrepeso. Crianças que chegam diabéticas no meu consultório. Crianças. E você sabe... Não, Vivian, eu não concordo E chegou meu paciente. Eu não concordo com o cardápio, quanto mais com contagem de caloria. Tá? Eu vou ter que finalizar a live, porque meu paciente chegou e eu tô sem minha secretária aqui já. Fiquem com Deus. Bom dia, meninas. Eu tô fazendo a live, vocês chegaram na hora certa. Deixa eu só fechar aqui, gente. Beijo no coração e tchau, tchau.